Estamos aqui em mais um podcast do Eólica Offshore Inteligente. Esse podcast é um podcast para falar um pouco mais sobre a energia eólica offshore, inteligência artificial, robótica e temas ligados a essa indústria que tem ascendido e se desenvolvido no Brasil e no mundo. Estou aqui com o meu amigo Matheus. Matheus, se apresenta aí pra gente. Muita satisfação, né? A gente está gravando novamente um novo episódio aqui do Eólica Offshore Inteligente. E para a gente começar um pouco esse episódio, né? A gente vai pedir para o nosso convidado Inhankin se apresentar, né? Então, fique à vontade, Inhankin, aqui é para ser uma conversa bem informal mesmo. E para a gente trazer mais conhecimento aí para o mercado, né? Relacionado a offshore. É um prazer recebê-lo, Yankee. Mais do que tudo, a gente sempre admirou seu trabalho, acompanhou, e agora a gente quer te ouvir um pouquinho e saber o que está acontecendo nas eólicas offshore, no seu trabalho, no cotidiano. E a gente vai falar hoje de clusterização. Então é importante, o Yankee aqui é um grande especialista. Perfeito. Bom, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, Mateus e Mateus. Eu sou Iñaki Gambus Kenner e sou diretor de Bass Trade and Investment aqui no Brasil. Sou engenheiro, mas como bom engenheiro, pues também tive que fazer uma pós-graduação em administração, pues para ter uma visão um pouco mais, digamos, holística do mundo da empresa. E, bom, o que é Bass Trade and Investment? Bass Trade and Investment é o escritório que tem no exterior a região do País Basco. Só que País Basco é uma região bem pequena dentro da Espanha. Geralmente aqui no Brasil, que vocês trabalham com uns números enormes, com um país de 210 milhões de habitantes, quando eu falo que o País Basco tem quase 3 milhões de habitantes, os brasileiros falam, mas, meu Deus, mas isso é Guarulhos. Por que você tem um escritório no exterior? Bom, pois País Basco é a região mais industrializada a nível indústria tradicional dentro da Espanha e a gente tem uma tipologia de empresa que são pequenas e medianas empresas muito especialistas. Então, estas empresas geralmente não têm suficiente mercado perto para ter uma economia de escala competitiva. Então, são muito dependentes de internacionalização, porém são pequenas empresas. Então, o nosso objetivo é ajudar as empresas a se internacionalizarem, procurar oportunidades de negocio, procurar investimentos que están acontecendo, trazer grandes empresas brasileiras tamén para o noso territorio, ese tipo de labores que a gente faz nos nosos 21 escritórios no exterior. Fantástico. É impressionante ver, assim, como uma região como o País Basco exporta uma série de oportunidades de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento dos negócios nos outros países que está, porque além do Brasil, vocês estão em outros lugares também, não é, Yankee? Uhum. A nível empresarial, onde mais atualmente implantações no exterior a gente tem, são em China, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, México, e aqui no Brasil, pues algumas dessas empresas têm certa visibilidade. Geralmente são empresas B2B. Então, essas B2B do mundo industrial oculto que a gente só conhece quando estamos nesse mundo industrial, mas que se você não está, você não sabe que existem essas empresas, mas vocês que são do setor e os nossos ouvintes, entendo que também, vocês devem conhecer empresas como Ormazabal, Ingetea, INE, que faz sistemas hidráulicos para eólica, Elecnor, Iberdrola, Neoenergia, essa já sei que está um pouco mais familiarizada com o consumidor final. Então, geralmente, essa tipologia de empresas bem nichadas e bem especialistas em algum tipo de componente ou equipamento. Fantástico, a própria sede da Iberdrola fica baseada, né, no País Basco, é super interessante saber isso. Para o Brasil, aqui a gente tem a Neoenergia, que é como se fosse um braço da Iberdrola, e muita gente conhece o trabalho deles. Mas, Yankee, a gente tem muita curiosidade, né, Matheus, de saber mais e explorar como está a eólica offshore na região do País Basco, mas não só como está, como é que funciona esse conceito de clusterização, de desenvolvimento de malha industrial, para que essa tecnologia e outras correlatas possam se consolidar
ao longo dos anos e qual é o principal objetivo em vir para o Brasil, exportar essas oportunidades, exportar esse conhecimento? Cara, eu queria ouvir sobre esse conceito. Os nossos ouvintes também, entender o conceito de clusterização é importante. A gente quer te ouvir. Ok, tá bom. Vou começar primeiro um passo mais atrás, antes de entrar en sector de eólica offshore, de por qué clusterización. Por que facía sentido no País Vasco? Nos anos 80 tivemos unha crise industrial moito profunda. O que acontecía, o que ten acontecido en moitos países. España entrou na Unión Europea e os custos de produção aumentaron moito e tamén entramos nun mercado no qual já non tiñamos proteccionismo. Então existían dois caminos. O mudar a industria, ou dois, que foi o que, por exemplo, a Alemanha fez, pesquisa e desenvolvimento e desenvolver produtos de maior valor agregado, ou dois, o que Inglaterra fez, se desindustrializar e virar máis un país orientado aos servizos. No noso caso, a gente escolleu por un camino de especialización industrial. E como que isto se, digamos, se criou? Pues con una colaboración, una comunicación y una estrategia alineada muy perto entre administración pública y privada. Entre outras ferramentas que foron escollidas para conseguir esa transformación industrial, que naquela época no País Vasco era a región, pues, tal vez con máis desemprego dentro da España, hoxe das regións con menos desemprego dentro da España, unha delas era a clusterización industrial. E por qué? Bom, era compatible con a nosa tipoloxía de industria por seren pequenas empresas, moito especializadas, precisaban se internacionalizaren. Cuando você aplica una política de clústeres, ten que ser empresas que están internacionalizadas, porque si non, elas non van a colaborar, non van trocar informacións conjuntamente porque van a estar lutando no mesmo mercado. Mas xa cando están lutando en mercados un pouco máis longe, sí que existe unha chance, un lucro maior en compartillar información. E depois tamén na nosa región sempre teve culturalmente unha cultura de cooperación moito profunda. Então, esa crise industrial misturada con esa cultura interna terminou de alguna forma identificando a clusterización industrial como unha ferramenta estratégica para o desenvolvemento industrial. E o que levou esa estrategia a hoje em dia? Bom, hoje em dia, e já termino com a introdução. Não, mas super importante entender como é que clusters industriais podem ser estratégias até de soberania, né, e de desenvolvimento nacional. Sim. E como eles surgiram, né, também, né, desde os primórdios aí, né. Não tem como desenvolver uma indústria de capital intensivo como as eólicas offshore se não tiver uma boa estratégia. O Yang está trazendo aqui estratégias interessantes. Hoje em dia a gente tem, lembrando naquele Guarulhos, quase 3 milhões de habitantes, temos 16 clusters industriais diferentes. Vou dar aqui uns exemplos. Por exemplo, a CICAE. A CICAE é o primer clúster automotivo dentro da Unión Europea. Entón, tamén a gente, até certo ponto, fomos bastante pioneiros. Arriscamos bastante nesa política. Non era tipo, no, estamos copiando país X, estamos copiando región X. Non, automotivo é moito abrangente dentro da Unión Europea. Pois o primeiro clúster automotivo nasceu no País Vasco. AFM, que é clúster de máquina ferramenta, papel é o clúster de celulosa, EGAN, que significa voar en lingua vasca, é o clúster aeronáutico, ou tamén temos outra tipoloxía de clústers, pois como Clima, que é orientado a industrias de medio ambiente, o FIC, que é un clúster financeiro. No final ten varias entidades financeiras e pois existen formas de colaboración entre elas. E além destos clústers, temos dois,
os que tocam a parte de eólica offshore. Um é o Basque Energy Cluster, que o Mateus Noronha conhece muito bem, e o outro é o Foro Marítimo Basco. Então, nós sempre tivemos um conhecimento bem profundo, tanto de energia, que posteriormente tamén nasceu con energía eólica, como no sector marítimo. Então, era questão de tempo que a gente tamén entrase no sector de eólica offshore. Uns números rápidos. O Foro Marítimo Vasco, que é o clúster marítimo, foi fundado en 1993, hoxe ten máis de 170 asociados e factura en reais en torno a 20.000 millóns de reais. E exporta o 70% do que produz. O Basque Energy Cluster foi fundado 3 anos máis tarde, en 1996, e ten máis de 200 asociados. Hoxe en día factura quase 100.000 millóns de reais. Lembrando todo isto, nun pequeno Guarulhos, lá numa região perto do mar, no norte da Espanha. Fantástico. Fantástico. E dentro de todos esses conceitos, né, que você trouxe, né, sobre clusterização, como que você acha que isso pode ser desenvolvido, fazendo um paralelo aqui, por exemplo, com o Brasil, em países que ainda estão em desenvolvimento, né? Você trouxe esse panorama em relação ao País Basco, né, e fez essa comparação com a cidade de Guarulhos, que foi muito bacana para compreender, né, a questão de quantidade, né? Mas como que isso pode ser aplicável assim para os países em desenvolvimento para poder ficar algo mais robusto assim dentro do nosso país, né? E países que estão desenvolvendo ainda a tecnologia, que não são maduros tecnologicamente falando. Eu um ponto no qual vejo que o Brasil teria que mudar algumas coisas para conseguir você pode criar clusters. Isso, um governo que queira chegar e aplicar essa política é simplesmente... Por exemplo, eu poderia chamar Camaçari de cluster? Desculpa te cortar, que tem no Brasil. Que é poderia chamar Camaçari na Bahia de cluster, onde tem... Poderiam fazer cluster, não sei, automotivo, tem que ser meio sectorial, não bem geral. Da Bahia, de empresas do setor automotivo. Entendi. Só que, nesse caso, são tudo empresas fornecendo para um único OEM, que poderia ser, no passado Ford, hoje BYD, ou se for para a fábrica, não sei, do que seja de eólica. Nesse caso, eu não sei até qual ponto vai existir uma colaboração, porque todos têm o mesmo cliente. Então, existe uma concorrência direta bastante forte. Só que, se essas empresas em Camaçari estivessem internacionalizadas e estivessem tentando competir a nível global, onde tem um mar de potenciais clientes, e tem que ter cuidado com as decisões estratégicas que você toma, porque às vezes conllevan en eólica offshore tamén uns volumes de dinheiro muito grande. Se você errar 2, 3 vezes, talvez você comece a ficar sem fôlego. Então, a visão estratégica compartilhada é muito clave. Só que, se todo mundo tem o mesmo cliente, essa colaboração é difícil que aconteça. Se todos se ven um pouco, digamos, ameaçados por a complexidade do mercado global, aí sí que começam a aparecer maiores pontos de colaboração. Então, um ponto chave que eu vejo para que isto pudesse ser na prática, não no papel, mas na prática, que fizesse sentido, é que as empresas brasileiras as pequenas e medianas empresas brasileiras ter uma exposição ao exterior maior. Não só estar enfocadas internamente no mercado brasileiro, porque aí vão se encontrar os mesmos clientes, então vão limitar esse nível de compartilhamento de informação. É muito clave, eu vou pegar essa expressão e usar para momentos críticos, que eu gostei muito, tá, Yankee? E, cara, você falou muitas coisas, até a aplicação nos mercados em desenvolvimento, mas mais do que tudo, como é que é essa aplicação de fato para as eólicas offshore? Como as eólicas offshore
podem se beneficiar disso e como os países, no geral, poderiam trabalhar o conceito de clusterização para acelerar uma indústria hoje que, por exemplo, no Brasil, a gente está esperando a regulamentação, a gente precisa criar as bases para ter o leilão de cessão de áreas, que é o que se discute já há um tempo nesse podcast. Se os nossos ouvintes acompanharem os demais episódios, a gente tem uma série de episódios falando isso. Como a clusterização pode ajudar nesse sentido as eólicas offshore e acelerar debates que não estão envolvidos só no industrial, mas estão envolvidos também no panorama e na dimensão regulatória. Queria te ouvir. Vale. Bueno, vou mencionar unos beneficios que pode dar uma clusterização adequadamente aplicada. O primeiro, numa região pequena ou numa região que tem uma especialização, não sei que exemplo poderíamos dar, moveleiro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que tem aí um monte de indústria moveleira, pues conseguir uma comunicação entre todos os empresários de lá maior, no qual acontece uma maior inovação via comunicação informal, todos os CEOs, donos, gerentes, directores de venda, o que seja, conversan máis entre eles e tocan ideas. Eso é super enriquecedor. Parece unha besteira, mas non é. Cando você vai sumando tudo. Intercambio de talento. Depois, ás veces, pues, unha empresa pode utilizar capacidades do outra, no lugar de ter que contratar. Unha está con unha área parada, outra está precisando, pues poden llegar a un acordo. Acceso a fornecedores, pues tal vez unha está comprando, pues na Europa todo é máis pequeno, ¿no? Unha está comprando, pues de un fornecedor, non sei, en República Checa, mas non sabe que ten un fornecedor perto que está, digamos, pues desenvolvendo un produto parecido. Con esa comunicación se terminan tamén apresentando, pues tal vez fornecedores máis perto. Iso tamén xera, pues, mellores economías de escala en fornecedores locais, fais que fornecedores locais aposten máis por un determinado sector, invistan máis en desenvolvemento dese sector. Depois tamén unha coisa que nos vemos que beneficia moito no sector de eólica offshore e eólica no geral no País Vasco é unha maior, digamos, coordenação verticalizada. O que é isto? Falando... Vamos voltar para o Williamson na economia. Nós, no País Vasco, pues, temos dúas empresas locais muito fortes en eólica offshore. Siemens Gamesa. Gamesa originalmente vasca, que foi unha joint venture depois junto con Siemens, e Iberdrola. Entón, forman parte do clúster. É xave que estexan dentro do clúster, porque senón tamén ya os protagonistas você perde. Entón, esas dúas empresas están moito aliñadas en cuanto a estrategia. Son dúas empresas tractoras. Nos falamos iso en español, non sei se fai sentido en portugués. Sim, sim. Que tracionam, alavancam empresas que... Movimentan o sector. Unha canetada... Movimento setor inteiro. Esas empresas están moito perto de toda a cadena de suprimento. Entón, van pasando necesidades, van pasando tendencias, van pasando visión estratégica para onde vai o sector, onde vai estar de aquí a 5 anos. E toda a, digamos, a malla de fornecedores vai captando esa información de primeira mão. Então, están moito ben preparados en ese aspecto con esa, digamos, coordinación vertical. Depois tamén, cando você ten toda esa información, você está moito mellor preparado para afrontar pues, grandes proxectos, grandes desafíos. Eólica offshore movimenta uns volumes de diñeiro descomunais. Então, ás veces estas empresas ten 40, 50 empregados. Ten que ter cuidado con como que você negocia os contratos, como que você asina. Falando con pares, eles te contan como você non vai cego para asinar un contrato sen saber o que você fala, o que você vai falar está certo ou errado no sector. Então, você já ten outras referencias, iso te dá unha maior competitividade industrial e no final, o que acontece? Unha región, un clúster, termina ajudando que unha región se especialize, aumenta a masa crítica de empresas, aumenta a especialización sectorial e termina gerando un hub
regional. E o que te traz ter un hub regional, por exemplo, no noso caso en eólica, no País Vasco? Primeiro, terminamos atraendo investimento estrangeiro. Empresas de eólica estranxeiras que queren operar na España, inicialmente, onde ollarían? Madrid e Barcelona. Pois non, no caso, ven ao País Vasco, se implantan no País Vasco. Criación de novas empresas. Todos estes traballadores do sector van vendo oportunidades. Entón, se geran novas empresas. Depois se gera moito talento aliñado con as universidades. É toda unha sincronización público, privada, pesquisa e desenvolvemento de universidades. As empresas van falando con as facultades que tipo de perfis precisan e elas responden con perfis orientados ao que o mercado está demandando. E tamén importación de talento. Cando você ten unha especialización, persoas do sector pois fican tamén ollando para ese sector, para esa región. No final, o que aquí un pouco a conclusión, no lugar de un sector, unha región especializada nun sector con todas as persoas traballando en illas non comunicadas, tentar que ese sector se comunique internamente e compartillen, digamos, as informacións xave para ter un pouco máis de músculo e de visão. Comunicação é clave, então. Total. Total. E Então, colaboração. Mas para iso, internacionalização é necessário. Porque se todos están comendo da mesma mão, non van colaborar. comunicação, internacionalização e colaboração são chave para que a gente possa desenvolver uma estratégia de cluster para que haja aproveitamento, né? Eólica offshore e outras tecnologias. Não precisa ser, esse conceito não precisa ser só aplicado para eólicas offshore, né? Óbvio que eólica offshore inteligente é disso. Para todos os mercados em geral, né? Todos os mercados. E assim, Yankee, para a gente já ir fechando, né, o nosso podcast, a gente queria saber, assim, nos próximos anos, como que você enxerga países que conseguem se consolidar clusters melhores em prol de outros no desenvolvimento tecnológico, né, voltada à energia eólica offshore. O que você acha que vai acontecer, dado toda essa contextualização que a gente vive tanto hoje no Brasil quanto no mundo, e os respectivos desenvolvimentos desses clusters em diversas regiões assim, do mundo? Não sei se eu fui tão claro, mas é mais... Assim, a sua visão de futuro, na sua visão de futuro, Qual assim, é a sei sua lá, visão daqui de 10 futuro? anos, A gente 5 quer anos, saber. A nível cluster ou a nível a Brasil? nível global. Não, assim, eu acho que pode. Eu acho que menos a nível vamos fazer o seguinte: eu acho que Brasil, dá a sua opinião, Brasil, porque pra gente é muito importante. Estamos num momento de abertura de mercado de eólicas offshore. Então a gente quer saber de Brasil e depois global para deixar essa palavra final para os nossos ouvintes. Yankee, porque a gente quer que o seu conhecimento venha como uma forma de comunicar e abrir portas como num cluster. Muito bom. Tá bom. Ok, eu a nível Brasil, pontos que vejo a favor e pontos que vejo para mellorar, como falan os coach. A favor, existe unha mão de obra muito competitiva e super cualificada. Ao meu ver, na miña experiencia, o brasileiro traballa super ben, é super comprometido con a firma e é bom, é muito bom traballando. Costes energéticos super baixos e verdes. Então, para produtos derivados de siderúrgica, o que unha porcentaxe do custo, a energia é alto, é muito positivo. É o problema que actualmente tem na Europa, ¿no? Con o gás. Brasil ten produción de materias primas chave. Então, o minero non ten que ser importado, o aluminio tamén non, a bauxita, petróleo, agua, moitas materias primas están en solo brasileiro. Ten unha neutralidade diplomática e comercial a nivel global. Brasil consigue estar dando a mão na China, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Então, iso tamén, hoxe en día, é unha super vantagem. Con toda a fragmentación que está acontecendo a nivel global. E depois tamén ten grandes empresas tractoras, que eu falaba, pois, no caso
no caso de energia que a gente tem de Iberdrola e Siemens Gamesa, pues aquí tem Embraer, Petrobras, Casa dos Ventos, SIM, Oceánica, grandes empresas tractoras que son quen vai de alguma forma moldando o sector. Então, eso é unha base moito importante para poder ter unha industria competitiva e unha posible política de clusters. Onde que eu vejo que temos aí un calcañar de Aquiles, pelo menos con o que eu falo con empresas aquí implantadas no Brasil, un tema de competitividade de custos estructurais. Você consigue de alguma forma atraer empresas, só que sempre parece, non sempre, muitas veces ou algumas veces parece que só son competitivas por algunhas regras específicas do sector ou por imposto de importación e son competitivas no Brasil. Entón, o requisito de internacionalización con ese contexto é difícil de acontecer, principalmente para pequenas e medianas empresas. Então, eu vejo que a parte de competitividade industrial é un desafío para que pequenas e medianas empresas brasileiras consigan comenzar a enxergar ao mundo todo nun proceso de internacionalización. Porque se a gente tivesse aquí no Brasil esa competitividade, esas empresas se internacionalizarían, as implantações estrangeiras aquí no Brasil atenderían tamén outros mercados, o cual tamén daría moita máis segurança a estas empresas estrangeiras na hora de investir no Brasil, porque non vão estar dependendo dun sector que é cíclico, como eólica. De repente começa a chover moito, o preço da energia cai, non se investe en eólica e fican 2 anos a planta parada. Eso daría seguranza y disminuiría el riesgo. Y ahí también, pues, con esa base, pues terminaría atrayendo talento e investimento. Não sei se foi suficientemente claro. Foi uma aula, não é, Matheus? Foi ótimo. Cara, eu imagino... Pra fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Eu achei que a gente resumiu bem, você, na verdade, Yankee, resumiu muito bem, assim, os principais desafios e as oportunidades de um processo de clusterização e como o Brasil pode aproveitar isso para o setor de eólicas offshore, que pra gente é importante, mas para outros setores também. Sim. Então, eu queria agradecer a sua participação. A gente trouxe um livro do Eólica Offshore Inteligente para cada um dos participantes. E, cara, obrigado mais uma vez. Somos muito gratos da sua participação. E mais informações vocês podem acompanhar, ouvintes, na página do Eólica Offshore Inteligente. E breve esse e outros episódios estarão no ar. Até a próxima. Valeu, pessoal.